declaração. This meeting is being recorded. Sim. Jesus, não tem diferença. Foi? Agora foi. Uma interferência muito louca aqui. Deixa eu desativar o som. Entrou um poltergeist, né? Poltergeist, adoro. Então, vamos começar. E Amália, tu vai... Eu achei que tu nem vinha, Amália. Olha, gente, a gente tem um baiano. Não é porque eu não também. sou fã de estrutural que eu não sou tua fã. São coisas diferentes. Oh, meu Deus, como eu amo essa mulher. Não vejo a hora de você chegar por aqui, por essas bandas. Ah, eu também. Tô louca pra ir pro cinema. Conversar, comer um podrão ali no FAD. Tu mora onde, Amália? Eu moro em Brasília. Amiga, dia 1º eu tô aí. Bicha! Ah, que bom! A Não, louca, que bom! A verdade é que eu tô bem querendo um lugar no ônibus. Pronto. Me oferece um café, um pão com mortadela. Ai, que delícia! Essa cidade maravilhosa. O clima tá assim, Entendi. aqui, ó. Ah, só imagina. Se aqui tá difícil, imagina. Deus me livre. Antes que eu esqueça, recado importante, bem importante, sobre as gravações das aulas. As aulas estão sendo gravadas, não sei se vocês repararam, né? Porém, o ano passado a gente fez o mesmo esquema e eu vou ver com a Mônica da gente fazer o mesmo esquema de novo, tá? Eu até tenho que... É que agora que voltou as redes sociais da SEDAC, essas coisas, por causa de período eleitoral, tira tudo fora do ar, né? As divulgações institucionais. Mas agora tá voltando, e daí eu vou pegar o link do YouTube da Cinemateca, porque tá lá os vídeos, as aulas da Escola de Cinéfilos do ano passado. Então, qual é que é o esquema? A gente grava a aula, termina o curso, vai tudo para lá para o YouTube. Tudo é disponibilizado lá. Essa história de, não vou na aula hoje, semana que vem eu vou, então eu posso ver a gravação no final de semana, não vai rolar. Por quê? O objetivo das aulas não é simplesmente vocês ficarem parados. Gente, eu até estava comentando com a Marina, não sei se ela já entrou aí, que é produtora, enfim, do rolê todo aqui, estava comentando com a Marina de que o objetivo do curso não é esse, de ficar Telecurso 2000 na TV e não interagir. O objetivo é interagir. Não é porque daí fica ali ouvindo. Gente, que vida chata, é para estar interagindo, interrompendo, falando, conversando, comendo X e assistindo. Essa é a ideia, entendeu? Eu acho isso lindo demais. Ana, isso tudo é recalque da galera, viu? Porque todo mundo já tá comentando o teu X, o pessoal não tá sabendo lidar. Desculpa. Que eu tive terapia até às 7h30, não deu tempo de comer antes, então eu tô comendo. Agora, vocês querem que eu desligo a câmera? Não desliga. Não, se foi terapia, a gente perdoa. Eu prometi pra Luciana, ó, tem até Felícia aqui, que eu prometi pra Luciana, Luciana, eu tô Luciana, meu Deus. Luciana, tá, então tava certo. Eu não sei por que na minha cabeça passou Luciana, Juliana, tô cansada. Eu combinei que eu ia ligar a câmera hoje. Então eu liguei a câmera mesmo, comendo, tá? Muito bem. Eu mando um pedaço pra vocês depois. Isso. Eu vou cumprir também, né? Porque senão vai ficar muito chato. Olha a Patrícia, que nunca fala, tá falando também. Gosta, olha só que bonitinho, todo mundo aparecendo. Vocês são tão lindos, lindas, lindes. Tem gatinhos. Eu mesma, tá, tudo bem, né? Eu dou aula particular, é diferente, é 1 a 1, mas essa coisa assim, que algumas aulas que eu venho, fica todo mundo com a câmera fechada, me dá uma depressão. Eu não queria ser essa professora. Então. Né? É por isso, então não tem nada de aula gravada. Perdeu? Espera até dezembro para assistir lá no YouTube, ou então vai assistindo as do ano passado, que estão bem legais também. Outra coisa que eu ia falar para vocês.
Até esse terceiro encontro, o rolê tá bem meio teórico, escolas, movimentos cinematográficos. Então, a ideia é, a partir do próximo encontro, sobretudo do próximo e do outro, a gente pegar um pouquinho e conversar, que eu vi que tem um pessoal que se interessa e que está a fim de conhecer e saber mais, sobre linguagem cinematográfica mesmo. Então, semana que vem vai estar muito legal para quem curte esse rolê, porque a gente vai ver um filme do Kuleshov, que é um russo comunista, olha só. E ai, até me afoguei. Credo, deve ser meus vizinhos bolsonaristas. Todo mundo tem um vizinho bolsonarista. E vai ser um filme do Kuleshov que é bem legal e que é uma paródia que ele faz justamente dos westerns americanos. Então, é uma crítica de um comunista ao ideal, ao American Way Life americano, assim, genial. E a escola russa é basicamente, é muita coisa, né? Mas ela é muito conhecida, muito famosa por conta das suas teorias da montagem. Então, a gente vai falar bastante sobre montagem paralela, alternada, tá? Alguma coisinha a gente até vai falar hoje, por conta que a gente vai falar das questões métricas do cinema estrutural, mas só para falar isso. Então, assim, não fiquem decepcionados, decepcionadas e decepcionadas, porque, queria mais sobre linguagem. Vai ter linguagem. E depois a gente vai ver o meu misógino favorito, que é o Brian De Palma. É misógino? É, mas eu amo demais esse homem. O que eu vou fazer? Ninguém te julga. Ninguém te julga. Não, ele é maravilhoso. Todo mundo tem um misógino de estimação. O de Allen, né, gente? O de Allen... Mas já deu. Não, o de Allen já tá chato. Eu acho chato, mas eu tenho uma irmã que é aficionada nele. E aí eu digo assim, eu ia ver o filme, mas não queria ver nada muito neurótico. Ele é neurótico, ele é a definição de neurótico. Mas sim, ele é meio genial. Tem umas coisas que eu vi dele que eu gosto muito, não é tudo. Ele é meio genial. O defeito dele é atuar nos filmes dele. Pronto, falei, é isso. Isso até nem me incomoda tanto. O defeito dele, para mim, é fazer há 10 anos o mesmo filme, assim. Como ator, ele é um ótimo diretor. Boa, Ana. Boa. Então, é isso. Daí, com o Brian De Palma, a gente vai falar sobre cinema maneirista, e daí vamos falar também um pouco sobre o movimento de câmera, essas coisas bem bacanas que eu sei que eu gosto, que vocês gostam. E eu também gosto. Todo mundo gosta. E agora... Alguma dúvida? Sim, não? Tá tudo show. Então tá. Me avisem, qualquer coisa me interrompam, tá? Então a gente vai falar hoje sobre cinema estrutural, dando algumas definições. Por que eu boto cinema estrutural sempre nas minhas aulas? Porque eu gosto bastante dessa piração. E eu acho que é um cinema que a maioria das pessoas sempre quando fala assim, cinema estrutural, ninguém sabe da existência, ninguém sabe, tipo, nossa, não sabia que existia, nossa, assim, tanto é que esse é uma escola, um movimento cinematográfico que eu conheci muito recentemente, assim. E claro, não é aqui... no sentido de, mas eu não gosto de cinema, não gostei dos filmes, não achei legal, não sei o quê. Eu super entendo, até porque é um modo de concepção da imagem que é muito díspare do que a gente está acostumado. Então, causa um desconforto. E eu acho interessante isso desse desconforto, porque, não sei se vocês concordam, mas a arte é isso, né? A arte em geral é esse desconforto. Eu acho que uma arte que fica ali botando a gente no colinho e dizendo assim, olha só, como você é bonito, como você é bonita, não nos interessa muito, né? Assim, essa coisa meio do conforto mesmo. Então, é por isso que eu gosto do cinema estrutural, basicamente, vários outros, mas sobretudo cinema estrutural. E falando dele, ele tá inserido no gênero cinema experimental. Qual é a diferença entre o cinema experimental e o cinema estrutural? Não há.
Qual a diferença entre a videoarte também? Muitas pessoas perguntam, qual a diferença entre a videoarte e o cinema experimental? Bom, muito provavelmente por conta do pré-internet, pré-várias coisas, as fronteiras eram um pouquinho mais delimitadas, né? Videoarte, museu, cinema experimental, cinema, né? Porém, isso vai se borrando muito com a era da internet e também com muitos artistas, tanto cineastas quanto artistas das artes visuais, que começam a fazer um movimento, fugindo um pouco aqui do cinema estrutural, tá? Só para dar um contexto para vocês. Começam a trazer a ideia do cinema expandido. O que é o cinema expandido? É o cinema que ele expande para além da sala de cinema e toma os museus. Então, muitos cineastas começam a fazer esse movimento de ir para o museu ou ir do museu para o cinema. Então, essa fronteira ela acaba ficando muito borrada. Por exemplo, se a gente pegar um autor, vou falar autor, tá? Porque para mim, para não ficar cineasta, artista, não, autor, né? Fez o filme autor. Um autor artista que é muito famoso e que eu acho que é conhecido de todo mundo e que também se insere nesse movimento do cinema estrutural é o Andy Warhol, né? O Andy Warhol, nossa, artista visual, mas ele também está ali no cinema porque ele faz várias experimentações muito loucas, diga-se de passagem, com filme, com película. Então ele sim, ele está ali dentro dessa região audiovisual que contempla também o museu e o cinema. Voltando para cá. Cadê? Então, assim, o cinema, falando propriamente do cinema estrutural, ele é visto, ele é entendido como um subgênero do cinema experimental. Por quê? O cinema experimental, ele é experimento, ele é experiência, ele é um monte de coisa. E ele é também lirismo e subjetividade. E a gente vai ter isso muito com uma cineasta que eu amo de paixão. E depois que eu fiz o programa desse curso, vamos deixar para o ano que vem. Vamos deixar gravado aqui para a Mônica ver esse vídeo e fazer uma nova escola de cinéfilos do ano que vem, para a gente assistir os curtas da Maya Deren. Que ela é uma cineasta experimental maravilhosa, né? A Malha ama de paixão. Depois que eu vi assim, mas por que eu não botei essa mulher? Tirava qualquer coisa daqui. Gente, tá tudo no YouTube, tá? Podem já procurar, porque Eu queria que tá alguém no só YouTube. me escrevesse o nome dela no chat para poder que eu faça anotações no meu caderno. Eu acho que eu tenho até aqui uma playlist. Não tem. Mas tá, como a Malha disse, tá tudo no YouTube. Bota aí alguém no chat, ou depois eu mando também. Me cobre. Os filmes da Maya Deren, eles se inserem dentro muitos críticos, autores, enfim, essa galera toda que pesquisa teoria, vai dizer que ele se insere dentro de uma escola surrealista. Apesar de a própria Maya Deren recusar essa alcunha, esse título. Eu não sou surrealista. Mas os filmes dela, sim, eles são dotados de um lirismo, de uma subjetividade, eles são bem psicanalíticos, eles fazem várias abordagens do duplo, enfim, tem várias questões ali. O cinema estrutural, ele recusa tudo isso, ele vai recusar esse lirismo, ele vai recusar essa subjetividade. O foco do cinema estrutural, primeiro ponto, é o formalismo da linguagem. O filme estrutural, ele é sobre a sua própria estrutura. Por isso, estrutural. Entendeu? Acabou a aula, era isso. Não, tô brincando. A gente vai chegar lá mais definitivamente a respeito disso, mas atenham-se a essa ideia de que o foco do cinema estrutural está no formalismo da linguagem e, sobretudo, sobre a própria estrutura fílmica, tá? Guardem isso. Olha, tem uma definição muito mais completa aqui que eu esqueci, que eu tinha botado. Enfim.
O filme estrutural insiste em seu formato e seja qual for o seu conteúdo, então não interessa o conteúdo. Vejam só, né? A ideia é a forma, o conteúdo que pode ser bundas andando na tela, e eu tô falando aqui bundas não do sentido, um dos filmes da Yoko Ono era bundas. Eu tô falando para quem não viu, né? Tem gente que chegou aqui sem ver os filmes, daí é difícil. Ou seja, um palito de fósforo queimando, enfim, esse conteúdo não interessa para o cinema estrutural. O que interessa é o formato. Este será mínimo e subsidiário do contorno. As 4 características que a gente pode observar no cinema estrutural são a posição fixa da câmera, quadro fixo do ponto de vista do espectador, tá? Mas a gente viu ali o wavelength, que tem um zoom lento de 45 minutos, mas temos um zoom. Mas lembrando que é fixa no seu eixo. Ou seja, no cinema estrutural a gente não vai ter traveling, não vai ter dolly, não vai ter essas Steadicam, acho que nem existia na época do cinema estrutural, foi com o Iluminado do Stanley Kubrick que surgiu a Steadicam. Olha, essas coisas todas. O próprio Snow também vai fazer um outro filme que a câmera é um monte de... São várias pans, né? São muitas pans, mas a câmera ela tá fixa no eixo, então ela só se mexe para cá, mas o seu eixo continua sendo o mesmo, ela não faz esse movimento, tá? Qualquer dúvida me interrompam, vocês já sabem disso. O efeito flicker, que é aquele da tela piscando, isso a gente pode perceber, né? Quem foi na sessão, a gente viu ali vários filmes do próprio Wavelength tinha alguns flicks na tela. O que tinha mais era ai meu Deus, esqueci o nome da mulher, da Joyce. Esqueci o nome. Da Joyce Wieland, eu acho que é assim que se fala o nome dela, que tem muito flicker, né? A cópia em looping, então são filmes que ele podem ser assistidos em looping, e por isso, né, mais um motivo para romper essa barreira da sala de cinema, porque as videoartes do museu normalmente, a Amália me corrija se eu estiver errada, normalmente são em looping, né? Que você não importa o ponto de chegada, o ponto de partida do espectador, o que interessa é aquele fluxo contínuo da imagem. E a refilmagem de tela, né? Muito raramente essas 4 características se encontram presentes em um único filme, e há filmes estruturais que modificam esses elementos habituais, então tem uma brincadeira aí que é posta. Contudo, o cinema estrutural, muitos vão marcar o cinema estrutural, ele nasce com o wavelength do Snow. Mas existem alguns precursores que já vão fazendo alguma brincadeira com essa estrutura fílmica, né, com esse formalismo da linguagem anteriormente ao Snow. Você sabe, né, não dá para botar as coisas assim muito em camadinhas, estanques, elas são muito vai e vem. E um desses precursores, ai meu Deus, eu estou me perdendo, nos cliques. E um desses precursores são a galera da Flux Film, que quem gostou, eu vou até deixar aqui, isso eu vou botar porque eu já deixei pronto aqui para vocês. Um site que tem todos esses filmes da Flux Filmes. São 37 filmes, né? A gente tem ali Yoko Ono, o George Maciunas, o John Cavengal, o Dick Higgins, John Cale, vários artistas que compuseram essa antologia. E tá tudo disponível aqui nas internet. Tá aí o link, galeres. Bora lá para os links da vida. E essa galera da Flux Filmes já tem, como eles têm uma estética interdisciplinar, então a gente tem ali artistas da arte visual, a gente tem cineastas, a gente tem tudo que vocês possam imaginar. A Yoko Ono, que a gente estava conversando agora há pouco, né? Ela flerta muito com várias artes, ela canta, ela dança, ela
da pirueta, tudo aquela mulher. Então, é um grupo muito interdisciplinar. Então, eles têm uma aproximação logo com a arte conceitual. Então, a Fluxo Filme nasce sendo como um movimento precursor do cinema estrutural, que vai meio que lançar as bases para o cinema estrutural, vai começar a pegar lançar algumas ideias para o cinema estrutural, né? Por conta dessa aproximação com a arte conceitual. A Flux Film tem um espírito que oscila entre a provocação e a contemplação, a contemplação poética, né? E a experimentação e o humor. Então, tem alguns filmes que são bem engraçadinhos, assim, que faz... O próprio filme das bundas, né? Ficou o filme das bundas da Yoko Ono. O próprio filme das bundas da Yoko Ono é um comentário um tanto quanto ácido, né? Tipo, porque ela pega amigos dela que são pessoas, assim, tipo, das artes, são pessoas, assim, cineastas, fotógrafos, a galera ali, bota a pessoa com um close na bunda caminhando. Então, e você não consegue discernir de quem é aquela bunda. O máximo que você consegue ver se é uma bunda de mulher, se é uma bunda de homem. O resto você não sabe de quem é aquela bunda. E é muito legal pensar isso, que não... Vou falar uma coisa agora que, tipo, em relação à bunda, que não vai fazer sentido, mas quando a gente chegar no nostalgia, eu acho que vai fazer, que é esse esvaziamento da identidade que pauta muito essa ideia do cinema estrutural. Porque um filme, o cinema estrutural, ele quer esvaziar o conteúdo. Tipo, não interessa o conteúdo, eu estou interessado na forma. E a identidade é puro conteúdo. Essa bunda é da Amália, que trabalha no museu, que mora em Brasília. Agora, quando você bota uma bunda ali que não... Cadê? Não interessa, é uma bunda. É só um conteúdo, que interessa é o formato. Sacam? Que é uma provocação muito ácida. Quando a gente viu o filme, eu fiquei imaginando a filmagem, fiquei imaginando assim, tá, daí o Ono ligou para uns amigos super vipérrimos dela, e, sei lá, chamou para uns drink, um ópio, não sei qual era a droga do momento naquela época, né? Uns pico, não sei o que eles tomavam, enfim. E aí, né, daí ela botou a proposta, olha, gente, é isso aí. Eu quero fazer um filme assim, vamos atuar, então tira a calça, vamos começar a filmar aí. Uhum. Maravilhoso. O que me pegou muito, muito que você falou aí, eu achei muito interessante, que é parecido com aquele negócio de você falar uma palavra várias vezes e a palavra perdeu o sentido, você não está entendendo mais o que você está falando, a própria palavra bunda, né? Bunda, você vai falando e acaba que não é nada. E foi isso. Do primeiro você fala, beleza, tem bundas, é estranho, é normal, tá ok. De quem que é essa bunda, não importa mais. O que é bunda, não importa, é mais pedaço de corpo, não é nada, né? Acaba no final, você tá tantas vezes vendo a mesma coisa sendo exposta. E eu também percebi que a bunda é uma coisa meio bissexual, porque no início eu falei assim, bunda de boy, gostei. Aí daqui a pouco eu fiquei de boy ou de mulher. Aí já comecei, talvez eu goste de bunda de mulher também. Aí aquilo já foi abrindo possibilidades na minha vida. Boatos de que bissexuais gostam mais de bunda do que qualquer outra parte do corpo, hein? Então... Mas é engraçado a despersonalização, né, que existe também. Exato. Cultural é muito, muito louco isso. Isso, inclusive, acontece nos outros que a gente assistiu, até no Nostalgia, porque tu fica o tempo todo pensando assim, tá, mas quem é essa pessoa? E daí, na explicação dele, acaba tendo que aquela pessoa não é importante. O que importa é o que tá por trás daquela fotografia, daquele clique, né? Sim, e o Nostalgia tem um comentário muito interessante sobre a trajetória do artista, né? A própria trajetória do Hollis Frampton, assim, porque ele começa muito pessoal. Já vou antecipar aqui, mas é porque entrou. Ele começa muito pessoal. Essa é a minha primeira foto de quando eu queria fazer uma fotografia de arte. Ele termina como? Ele termina completamente distanciado. A última foto que aparece é uma foto de jornal, que nem dele é.
né? Então tem um descolamento aí do eu artista, né? Eu e essa arte que eu faço e que Eu também pensei também é nostalgia o primeiro, então, eu não sabia o é. título. Que cada foto, ela tem uma história, né? A foto, ela sozinha, sei lá, tu vai no museu e tu vê uma foto, se tu vê só a foto é uma coisa, se tu lê o artista, de onde veio, como foi feito, ou se alguém contar a história, a foto, ela tem uma história, né? A história não tá toda ali. E ele vai dando esses detalhes, um grande amigo, sempre foi, né? Tipo, a foto não rendeu, mas fiquei muito amiga dessa pessoa. Tem, né? Achei poético. Sim. E ao mesmo tempo não é a foto, né? Isso, exatamente. Eu mesmo tem duas coisas. Ao mesmo tempo não é a foto, ao mesmo tempo ele está falando de outra foto, então você está pensando na anterior, mas já ouvindo a nova. Ao mesmo tempo ele está destruindo a foto, então ele está acabando com aquela coisa, mas ao mesmo tempo ele está filmando a foto e deixando... Também quero uma centrífuga daquela ali, gente, porque assim, eu voltei para minha casa antiga, eu tenho 1000 fotos de papel, tem umas que tá merecendo uma incinerada. É Foto bom de para fazer né? Fazer um descarrego. descarrego. Isso, eu tô querendo uma frigideira daquela de fotografia lá que ele tem. Mas o mais louco não é a voz que narra, não é a dele. Tem mais isso ainda. A Como voz é do que é? A voz que narra não é a dele, é do Michael Snow. E tem determinado momento que é o Michael Snow, eles eram, depois eu vou chegar nisso, ele era, o cinema estrutural é um grupinho de amigos, é a gente se reunindo, aí vamos fazer uns filmes, e ficando famoso. Vamos beber uma cerveja? Vamos fazer arte também? Não, Vamos. mais ou menos isso assim, do tipo, a própria Joyce Wendling, daquele filme de 1900, o nome do filme, né, 1933, ela é casada com Michael Snow. Então era todo mundo ali casado e amigo. E o Hollis Frampton chama o Michael Snow para fazer a narração a voz off, né, das fotos, a narração. E tem determinado momento que é uma foto que é o Michael Snow. E o Michael Snow narra dizendo assim: este é meu amigo Michael Snow. Entende? O jogo genial. Eu amo esse filme. Detalhes. Não, eu também pensei as bundas, porque assim, se tu for chamar gente da Globo para fazer um filme de bunda, para ver cada bunda são milhares de reais de direito de imagem, né? Mas tu chama os brotherzinhos, né? Confirmado, já mostra a bunda de graça, já sai um filme, já entra para história. Só que aí também não dá para dizer que as bundas é tudo igual, né? Tem uma diferença entre uma bunda de Cauã e a bunda... Bom, né, amiga? Mas a gente vai entrar num outro... outra concepção estética, numa concepção estética que eu acho que não vale a pena. A única coisa que dá para perceber é qual é a bunda da Yoko Ono, porque todo mundo já viu a bunda da Yoko Ono. Sim, não, a bunda da Yoko Ono é a única. Mas aquela pessoa, então, no início de nostalgia, pode ser o próprio cara do Wave, o próprio artista, cara, né? Não, que tá passando o som. Que bem no início diz assim, dá para me ouvir? Dá para te ouvir. Sim, daí é o Hollis Frampton. Eu acredito que seja... Acredito, né? Vai saber, era tão pirado que pode ter pedido para outra pessoa, dizendo, faz aí a voz. Enfim. Então, a Fluxo Filme Antala é esse conjunto, é a vanguarda, esqueci de falar, né? Que esse movimento, então, ele começa nos Estados Unidos, Nova York, sobretudo, mas ele vai ficar forte mesmo em Toronto, no Canadá, né? O Hollis Frampton é de lá, o Michael Snow é de lá, se eu não me engano. Posso estar falando bobagem, mas acredito que sim. E aí, então, a Flux Filme tem esse marco, que são esses 37 curtas-metragens, que eles variam entre 10 segundos a 10 minutos de duração, e tem essa estética interdisciplinar. Eu selecionei aqui um trecho, não, que é 1 minuto o filme, então a gente vai assistir todo ele, porque é 1 minuto, gente. Que é esse filme do George Maciunas, não sei como é que se fala, minha pronúncia é horrível, que se chama 10 pés. 10 pés fazendo ali a conversão da 3 metros, tá? E eu acho, assim, a gente pode discutir isso daqui um pouco. Deixa eu abrir aqui o filme.
Eu acho que esse filme ele é assim muito seminal do que é esse cinema estrutural, tá? Não que os filmes que porque tá, ai, Luciana, mas por que tu vai passar um filme se a gente já viu lá um monte de filme? É que quando a gente chega no Hollis Frampton, que é justamente o filme que a gente começou assistindo, né, lá na programação, o cinema estrutural ele vai dar uma virada de chave, que a gente vai falar daqui um pouco. Então, por isso que eu queria mostrar isso daqui para vocês, que eu acho que ele é bem significativo. Estou abrindo, tá? Estou enrolando porque eu estou abrindo. Não tranca, por favor. Hoje não. Tá abrindo. Vocês devem se perguntar como é que eu consigo editar nesse computador lento. Eu edito o som só. Ô, Lu, então quando tu vai abrindo para a gente distrair o pessoal, tu dá aula onde? Essa pergunta é para mim? É para ti. O que tu perguntou? Tu dá aula onde? Porque tu dá aula em mais, né? Tu não dá aula só pra gente. Dou aula só para vocês. Olha que lindos. Minha Então turma acho que a preferida. pergunta é aonde tu trabalha fora com a gente? Olha, tanta coisa. Agora é uma pergunta muito complexa. A cara da Malha. Não, Malha tá, deixa, eu vou olhar lá no programa do curso. Não vai ter nada lá. Então, eu tenho três. Quem trabalha na área da cultura nunca faz uma coisa só. Então, eu Quem sei, mas é trabalha isso, eu quero saber porque eu tô lidando, nunca né? faz uma coisa só. Quero saber o Então, terreno que eu tô pisando. eu dou aula aqui, né, no projeto, porque a ideia não era mais dar aula, mas é que esse projeto eu amo demais, eu amo a Cinemateca, eu amo a Casa de Cultura e eu amo a Mônica. Então, daí, tô dando aula aqui. Eu tava com saudade já, de repente eu volto, mas, enfim, vamos ver. Com mais bastante aula. Eu dou aula aqui nesse projeto, eu sou editora de freelance, mas atualmente eu edito para 3 canais no YouTube, que assim, não vou indicar para vocês, tá? Porque um é corpo hipertrofiado, outro é sobre como ficar rico com a força do pensamento, umas coisas bizarras, mas eu preciso pagar minhas contas e YouTube paga bem, desculpa. Então eu faço não, tem que fazer essas coisas. Crítica, bebê. A gente não te julga por ter um misógino de estimação, a gente não vai te julgar por editar vídeo de charlatanismo. Perdão. Sim, né? Jamais, a gente precisa pagar os boletos, colega, a gente entende. E o outro é que eu sou taróloga, né? Eu jogo tarô também. Cara, essa bica. Quero! Meu aniversário tá aí, bicho. Vai ter um desconto aí no. Indico. Ó, a Malha indica. A Malha. Eu sabia que eu tinha uma coisinha para descobrir. Uma coisinha boa, uma coisinha que eu ia gostar, uma curiosidade. Já achei. Cara, 3 aulas, eu sabia que ia ter alguma coisa que eu ia gostar. Então, as 3 atividade bem-vinda, assim, né? Não, a Ana Clara, ela tem o mesmo problema que eu, que pode ser um problema ou pode ser uma qualidade. A gente bate muito com a pessoa e se bateu, não tem jeito mais. É assim que funciona. Tô errada? Amor. Bateu forte aqui. Aqui bateu forte, galera. Mas vocês estão me enrolando. Já abriu o filme aqui. Vamos para aula. Tá, não, minha pergunta foi super respondida. Desculpa interromper. Não, tu não interrompeu. Eu tava abrindo aqui. Vamos lá. Ai, vou fechar o meu som aqui. No escuchamos. Eu vou abrir o meu. É que não tem som, tá? O filme. O filme tá aparecendo, né? Tá aparecendo? Sim. Estamos na tela preta aqui inicial. Tá, beleza. Dá pra ver. Dá para ver.
Ouvimos nada, mas ótimo. Não, mas é que não tem som, gente, mas... Sério? Não tinha som. Peraí que agora eu vou botar meu rosto. Não tem Eu, som. eu não vou falar nada. Então, qual é que é a proposta do filme? Que eu acho genial, eu gosto desse filme. Né? Enfim. Que é 10 pés, que são 3 metros. Então, o George Messiunas, não sei falar, ele usou 3 metros de filme. E ali... E quando... Esse filme tem 2 nomes, né? Tem 10 pés e depois do 9, o fim. Que é 9, 10, acaba o filme. É isso. E eu acho que o cinema estrutural é justa... Essa é a síntese do cinema estrutural, que é uma adequação entre a palavra e a coisa. É uma obviedade que chega a ser... É tão óbvio essa relação de tipo, tá, 3 metros, né, 10 pés, eu vou usar 3 metros de filme para fazer isso, vou contar até 10, o filme vai acabar. É isso. É uma relação entre palavra e conteúdo que é de tão óbvia, chega a nos colocar para pensar sobre, de novo, esse dispositivo fílmico. Então, aqui não interessa o conteúdo. Aqui a gente vai agora falar um pouquinho, bem rápido, assim, porque eu quero chegar no outro pessoal que a gente assistiu. Mas num desses precursores também, que é o Stan Brakhage, é a busca de um cinema puro. E o que é esse cinema puro? É a sua própria materialidade. Tem o Peter Kubelka, ele vai dizer assim, o que é o cinema? Cinema é luz e cinema é som. Ou seja, cinema é energia. Isso é cinema, é luz e som. Deu, acabou. O que tem além disso, todas as nossas reflexões do tipo e emoções que estão associadas àquela imagem, isso é ilusão, isso não é cinema. O cinema é tu pegar 3 metros de filme, numerar numa sequência lógica e acabar. Isso é cinema. Para os estruturalistas. É essa estrutura. Sacam? Vocês ficaram com uma cara triste, assim, do tipo, ai, acabou minhas ilusões. Não, eu ia fazer um comentário bem na hora que você começou a falar, mas é isso que eu entendi desse, né? É mais estrutural que isso, impossível. Ele está basicamente falando do rolo do filme, do negativo, que é a base mais pura do cinema, né? A fotografia ali, e quantos metros ele usou, enfim, é isso. Exato, é isso mesmo. Podia ser 3 metros da Brigitte Bardot dançando, mas não, ele quer realmente mostrar, né, assim, e só entendi isso depois que tu falou, tá, Cata? Porque antes eu não tinha chegado nessa conclusão. Não, e eu acho que é interessante de pensar também que não poderia ser a Brigitte Bardot, porque tem uma relação afetiva ali, né? Afetiva no sentido de, nossa, eu conheço a Brigitte Bardot, eu gosto dos filmes dela. Você já exatamente, é um filme sobre nada, né? É o filme sobre o filme só. Sobre ser um filme, sobre existir. Exato. Então, eu vou falar só rapidamente de alguns dos precursores. Eu vou mandar para vocês um livro, não é bem um livro, é um livro, não deixa de ser um livro, mas é um catálogo de uma mostra que teve, acho que no Banco do Brasil, agora eu não me lembro onde é que teve essa mostra. E que ali tem vários, falando sobre vários artistas, falando dos precursores, dos pioneiros do sistema, do cinema estrutural, enfim. Eu vou mandar para vocês, vou botar lá no Drive, daí depois eu boto bonitinho. E outros precursores que estão junto dessa galera do filme Fluxos,
que eu já falei aqui, que... Ai, meu, nesse Zoom aqui hoje. Eu tô com muita coisa aberta. Aqui. Foi. Que estão junto desse fluxo filme. Um deles é o Stan Brakhage, né, que eu falei, que é essa busca por um cinema puro, né, e ele vai dizer da imagem, que a imagem vale por si só. O Stan Brakhage, ele vai ir além ainda, né, no final, ele tem 2 momentos da vida dele, tá? Ele tem, no primeiro momento da carreira dele, ele tem, os filmes dele trazem questões simbólicas e filosóficas, tá? Que não comportam no cinema estrutural, mas já para o final da carreira, né? Um segundo, não final da carreira, mas uma segunda fase do processo criativo dele, ele vai abordar essas questões estruturais, que é da imagem valer por si só, essa busca por um cinema puro, e ele vai ir além, porque ele vai negar o som, ele vai dizer que o som no cinema, né, a música, a trilha sonora, tudo isso é um erro, bem radical. O Stan Brakhage, ele tem bastante coisa no YouTube dele, ele tem algumas coisas bem controversas. Eu tinha falado aqui sobre a Maya Deren. A Maya Deren tem um filme dele que a Maya Deren fez uma crítica bem ferrenha, assim, porque a primeira fase da carreira dele era essa fase de um chamado psicodrama. E ele filmava o cotidiano, então ele se interessava por questões do cotidiano, por questões da vida cotidiana, da sexualidade, enfim, temas amplos. Tem 2 filmes que são bem polêmicos, um que ele está no necrotério e ele acompanha a dissecação de um corpo, né, ali a necrópsia, então... né, acompanha mesmo, assim, close no corpo. Eu adoro, já quero ver. Eu vou mandar para você no YouTube. É bem Faces da Morte. E tem outro que ele faz o parto, ele filma o parto do 5º, do 4º, 3º, não sei qual filho, ele teve 5 filhos. Que ele acompanha o parto de um dos filhos dele, assim, e esse que a Maya Deren bateu de frente, criticou muito, porque, enfim, ficou uma coisa meio fetichizada, assim, porque ele dá muita ênfase no processo de dor, né, das contrações, então ficou uma coisa... E, de novo, né, é filmado, o nenê saindo, ele filma o parto literalmente, assim, então ele era muito... essa coisa muito crua, assim. Sabe que eu fiz um passeio há muito tempo, eu ainda estava no colégio, naquele museu que tem aqui enfim, Porto Alegre, e tinha um vídeo de um parto, assim, praticamente de dentro da vagina da mulher, né? Assim, estava vivendo ali dentro, e era dentro de uma sala, agora eu fiquei meio, na época, meio traumatizada. Até hoje, quando eu penso em ter filho, eu falo, gente, aquilo ali não é normal, não. Pois mas é bem normal, né? E outro percussor que a gente vai ter é o Peter Kubelka, que esse eu gosto bastante. Eu acho que ele é um dos mais, assim, que mais se aproximou desse cinema estrutural. Ele tem uma trilogia, que é o Adebar, o não vou saber falar, mas eu vou botar aqui para vocês, e vocês que se virem, e o Arnulf Rainer, que são filmes, assim, puramente mecânicos, né? Ele vai estar preocupado com uma ordenação mecânica, ele vai trazer a ideia dos filmes métricos, né? Quase ali do George Machiunas, né? Essa ideia de a cada 2 segundos eu dou um flicker na imagem. Então, ele vai brincar com isso. E é o Peter Kubelka que diz, né, que cinema é energia, porque ele é luz e som.
E eu vou mostrar para vocês um desses filmes dele, essa trilogia dele, do Adebar, do Impronunciável e do Arnulf Rainer. Eles são, respectivamente, de 57, 58 e 60. Então, ali, 3 aninhos antes do pessoal da Fluxo Filmes. 3 anos? 2 anos antes do pessoal da Fluxo Filmes lançar os seus filmes. E dar o pontapé, digamos assim, inicial no cinema estrutural. Eu vou mostrar justamente o que eu não sei pronunciar, que esse filme ele tem uma história bem legal. Alguém teve a brilhante ideia de chamar esse cara louco, que diz assim, cinema, energia, luz e som, não sei o quê, para fazer um comercial. Olha só que publicitário inteligente esse. Chamou o Peter Kubelka para fazer o comercial de cerveja. E o Peter Kubelka, ele fez o comercial de cerveja. Mas vejam o comercial que o Peter Kubelka fez. É genial. Fanfarrão. A cerveja a gente já gosta, né, prof? Vocês vão adorar mesmo essa cerveja aqui. Presta atenção, galera. Ansiosa. Tá aparecendo a tela? Sim. Tá. Esse tem som? Esse tem som. Me avise se não tiver indo som. Tá. A gente vê que tu tá mexendo no volume. Agora imagina isso, né, gente? Você paga o cara para fazer um comercial da cerveja que não tem cerveja. Que ele reduz o movimento. Tem cerveja. Tem. Claro que tem cerveja. Tem. Tem cerveja na cabeça do... A tua imaginação, exatamente. Porque eu até vendo o filme, eu esqueci completamente que era sobre cerveja. Eu pensei, nossa, que legal! Ele está fazendo um jogo de fotos. Eu fui lá para dentro do laboratório, assim, perdi completamente o negócio da cerveja. Eu estava procurando a cerveja. É só servir a cerveja e o copo e aqueles... É muito doido. Tipo aquela coisa meio que de líquido, pode ser cerveja. A gente nunca vai descobrir. Esse é o problema também. Não, mas ele filmou o comercial. Isso aqui é um comercial, é uma filmagem comercial, só que ele editou da forma que... a proposta dele, que é eliminar a ilusão da manifestação da imagem cinematográfica como objeto. Não quero isso. Inclusive, a parte sonora é tão diferente que o meu companheiro, quando terminou, meu companheiro gritou de lá, do outro cômodo, que é isso aí? Que não tem o que entender do que é o som. Não vou chamar de barulho, porque senão a prova fica triste. Ai, tô dando gargalhadas aqui, Ana. E eu adoro meu companheiro, que a gente não sabe se é o Lula, namorado, marido, adoro. Ai, adorei. Então, o Lula é ótimo, imagina o Lula. É o Cupincha. É o Cupincha, é os Cupincha.
Mas é isso, gente. Cinema estrutural, essa é a vibe. O som, é interessante ter falado que o som é justamente o som mecânico da máquina. É um som que não é... Porque ele não usa trilha sonora, ele não fez o som. É o som da moviola. É o som do processo de edição. E a luz é aquela luz que incide sobre o fotograma. A proposta do Peter Kubelka é justamente de que o filme, que todo fotograma é único. Né? É isso que eu gostei. Os filmes, eles são em positivo, né? Esse é em negativo. Esse é em negativo. Então, é justamente manifestar justamente o aparato fílmico, né? Não o conteúdo, que seria cerveja. O que interessa é o que está impresso naquele aparato fílmico. Aí eu acho para contratar para uma propaganda, para outras coisas, ele é muito bom, mas para fazer propaganda. Mas eu acho é para vender, né? Foi muito. Tanto é que essa propaganda nunca foi vinculada, né? Acho que nem precisava dizer isso. É um projeto. Artista não foi feito para ir para publicidade. Eu vou mandar a trilogia dele, porque tem outro que eu recomendo muito que vocês vejam, que é o Arnulf Reiner, que ele vai trabalhar muito com essa característica que é do cinema estrutural, que é dos flicker, né? O efeito flicker. Esse filme ele é todo efeito flicker. Eu não vou passar aqui porque vai que alguém tenha convulsão, eu não quero me responsabilizar. Então, eu vou mandar para vocês e vocês que lutem aí. Que lidem com isso. Que lidem. Tá, o que mais aqui? A gente tem também outro precursor que eu já falei para vocês, que é o Andy Warhol, mas eu não vou me ater muito a eles. Quem quiser vai ter sobre ele lá no... Meu Deus do céu! Não é no livro, esqueci o nome. Amália. No Google filme? Docs, tu vai botar? No filme? Eu vou botar. Não é... Não. Girl? Não é programa, não é livro. O que Filme? Louca. Catálogo. O catálogo da mostra. Eu pensei que estava falando do filme, porque o filme Factory Girl, que conta a história de uma das musas que ele teve, mas que teve, enfim, uma história bem não, mas aqui a pegada do Andy Warhol é lá do... Não, mas é que nesse filme aparece bem essa coisa das gravações que ele faz. Aparece o tempo todo. Ela era uma das musas dos filmes dele. Aparece bastante, mas é a história dela, né? Mas assim, se alguém não tiver nada para fazer, Factory Girl é um belíssimo filme e aparece muito essas gravações, a Factory mesmo, né? O ateliê dele, é bem interessante. Anotado, eu gosto muito do Andy Warhol, mas o que eu conheço dele é mais imagem, não filmes. E o Andy Warhol ele vai trazer um pouco essa ideia que eu acho que a gente vai ter lá no Wavelength, que é desafiar o espectador a suportar o vazio da imagem cinematográfica, né? Só que o Andy Warhol faz isso por 6 horas, né? O Sleep é 6 horas. Ali o Wavelength é 45 minutinhos, passa ali voando, né? Mas passa. Ainda mais, sabia que não estava na sessão, teve alguém que no final do filme, sabe qual foi qual foi o comentário pós-filme? Não foi assim, nossa, que filme maravilhoso, nossa, estou arrebatada, foi, graças a Deus. Não diremos o nome dessa pessoa, né? Essa pessoa que quase teve uma crise de ansiedade, a pessoa ela ia ter o quê? Sei lá. Uma síncope. Um treco. Ela completamente pirada, completamente indignada com o negócio. Eram muitos feixes de luz, era um white noise muito forte. Tá. Aquele noise não era white, amiga. Aquele noise ali era de outro mundo. Tinha alguma coisa que estava provocando uma quase crise de ansiedade. Eu tive que ficar me mexendo para fugir um pouco. Eu entendi que o filme era sobre causar um desconforto, mas eu fiquei firme.
E aí eu olhava para os lados aqui, ó, via um pessoal no celular e se mexia e suspirava, e parecia que ia morrer, era uma coisa louca. Eu, inclusive, gostaria agora de pedir desculpas por ter dito graças a Deus quando terminou. Não, eu achei divertidíssimo, achei que foi Foi uma das melhores partes da aula passada. Foi muito Eu tava espontâneo, mijando, né? né? A única coisa que me falaram que eu não tinha percebido é que eu suspirei. Eu achei que eu só tinha sussurrado muito baixinho. Não, eu não falo só de ti, querida. Eu não falo só de ti quando eu digo que as pessoas estavam nervosas. Eu não vou citar nomes, eu nem sei o nome das pessoas. Mas, assim, quando tu falou, graças a Deus, foi minha licença poética para ir no banheiro, né? Quebrou o gelo, se foi ótimo. Sim, não, mas ai, gente, vamos fazer xixi. Tanto que tu achou que tinha terminado tudo. Não, é que eu não ia no banheiro sem ver a foto, colega. Eu não podia, entendeu? Aí, quando terminou e veio, graças a Deus, eu levantei e fui. Então tá, gente. Agora entrando no rolê mesmo. Mentira, não, a gente já estava no rolê. Então, o Andy Warhol, eu vou falar só isso, porque não vamos nos ater muito, que é um pouco essa vibe aí do desafiar o espectador do Andy Warhol e também a questão do quadro fixo, que a gente já tinha comentado antes. Mas falando agora do nosso senhorzinho Michael Snow, né? Ele vai trazer, isso até nem tá tanto, isso nem é tão evidente na obra dele, eu acho, assim. Mas eu vejo, e alguns, não só eu, tá? Alguns outros teóricos, autores, enfim, essa galera toda aí, vai ver alguma semelhança entre o wavelength com... Ai, gente, espera aí que eu antecipei o negócio. Esquece, vamos voltar. Depois eu falo de quem tem semelhança. Falando propriamente do wavelength. Então, o Michael Snow é uma figura marcante da arte contemporânea, né? Então, ele é mais um desses casos que flerta com o cinema, com as artes visuais no geral, tá? Desde meados do século XX. Então, o Michael Snow ele desenvolve atividade artística como artista plástico, músico e cineasta. O seu trabalho em filme ou em vídeo é concebido especificamente para o convencional espaço da sala de cinema ou para exposições em galerias de arte e museu. Num dos seus trabalhos mais discutidos e aclamados, produzido no auge do minimalismo, Michael Snow não escolheu fazer um objeto para ser exposto numa sala, mas antes um filme sobre uma sala, que é né? Eu acho que, a grosso modo, o Wavelength é um filme sobre uma sala, mas é também um filme sobre ponto de vista. É um filme sobre ilusão e anti-ilusão. Eu acho isso muito... que é uma virada de chave que eu acho que vai ter no cinema estrutural, que é também subverter essa ideia de verdade, de realidade, de fato histórico, né? Porque o final do filme é uma imagem fixa de uma foto. E aí surge essa brincadeira, né? Do que é movimento, o que é tempo, o que é espaço, a ideia do quadro fora do quadro, que a gente vai ver lá em Hitchcock também, a gente retoma isso quando for falar do Brian De Palma. Mas, sobretudo, essa ideia do ponto de vista, da perspectiva e profundidade de campo. Perspectiva e profundidade de campo são dois conceitos muito importantes no cinema, né? Existe um momento do cinema que o que define isso é um olhar, tá? Isso é um ponto de vista, digamos assim, teórico. Mas existem, de novo, alguns teóricos, cineastas, essa galera toda, que vai definir a transição do cinema moderno, do cinema clássico para o cinema moderno por conta da profundidade de campo.
Então, tipo, no cinema clássico a gente não tem profundidade de campo. Claro, vai ter vários outros autores, historiadores, teóricos que vão rebater isso, trazendo. A gente vai ver até um ensaio de profundidade de campo lá em Griffith. Mas, enfim, veja o Cidadão Kane. Por hora é isso. Veja o Cidadão Kane, que é uma outra concepção de profundidade de campo, tá? Que eu não vou adentrar aqui, porque senão a gente vai ficar só na profundidade de campo. Mas a questão da profundidade de campo e da perspectiva são dois conceitos muito, muito fundamentais para o cinema. E o Michael Snow, ele pega isso e brinca de uma forma muito, de novo, aquele humor ácido, assim. E ele vai se apoiar muito, penso eu, junto com alguns outros autores, pela própria pintura, pela própria arte visual. A gente vai ter um pintor que se chama Hoogstraten, acho que é Samuel van Hoogstraten, que as obras deles, elas são todas assim, brincando com essa questão da perspectiva e da profundidade de campo. Olha que loucura isso. Então, assim, joguem aí no Google, se vocês conseguirem escrever, uma Hoogstraten. É pegadinha, né? Não, eu vou botar aqui, eu vou até fazer essa mão aqui, eu detesto entrar no chat, digitar, né, mas eu vou fazer essa mão porque eu amo vocês. Aí é difícil de escrever, né? Foi. Joguem aí. Cuidado que tem uma cidade que se chama Hoogstraten, tá? Botem pintor, artista, bigodudo. Ontem eu queria me exibir dizendo que eu vi filme do Foucault e quem disse que eu sei escrever Foucault? É Foucault. Eu sempre sei, porque eu falo... Eu escrevi assim, ó, letras maiúsculas, F-U-C-O. Foucault. Foucault. E as obras do Hoogstraten são isso. É o wavelength, né, gente? Aqui é a sala, é a janela, é essa questão da profundidade de campo, da perspectiva. E mais ainda, se a gente for pensar em termos de conteúdo desse filme, o conteúdo é a travessia óptica do espaço. Como é que o meu olhar atravessa esse espaço? E eu acho muito interessante ele trazer essa ideia da perspectiva, da profundidade de campo, que é tão cara ao cinema, e relacionar isso com uma outra forma como as artes visuais lidam com essa mesma perspectiva e profundidade de campo, e como é que ele coaduna isso num único filme que fala sobre esse olhar que atravessa a imagem. Como é que o nosso olhar atravessa essa imagem? Porque se a gente parar para pensar, o wavelength é quase a gente parado na frente de um quadro desse tipo e fazendo um movimento de zoom com o nosso próprio olhar. Vocês não acham? Vocês estão com uma cara... Nossa, todo mundo fechou a câmera. Calma, amiga, tô aqui. Eu fechei a câmera por motivos estéticos, mas eu tô aqui bem presente. Eu já olho, né, a fotografia, tem o negócio da leitura da foto, já achei demais, assim, e tô achando tudo muito nível bienal, assim, né? Filmes para colocar, para serem, né, exibidos numa bienal, são obras de arte. Filme arte, eu já chamaria, louca. Massa. Eu tenho uma questão com esses filmes, que eu acho que é uma questão... Com esses filmes, não, com este, porque este eu me propus assistir na época do teu outro curso. E eu não aguentei, francamente, assim, porque eu acho que a questão... Não, mas eu acho que tem uma questão para mim, que é bem... que eu percebo à medida que o tempo está passando, que eu vou me interessando e me aprofundando, principalmente na história do cinema, que é a questão do tempo.
das Uhum. coisas. Eu não estou dizendo com isso, claro, a gente entendeu que eles querem desafiar o tempo, a gente entendeu que ele quer um cinema puro, a gente está entendendo tudo isso, que é a estrutura do filme em si, mas ainda assim, e claro que isso vai romper justamente com a questão de tempo. Mas eu tenho algo que é muito caro para mim, que me faz ter muita dificuldade com o cinema estrutural, que é justamente a noção de tempo. Tu perde, não tem nenhuma. Então, esse filme, ele me cansou, francamente, assim, se todo mundo gostou, que bom, eu fico feliz, entendeu? Mas, assim, eu não consigo, assim, porque chega uma hora que mesmo que eu entenda que talvez vai chegar a algum lugar que ele tá focando por algum motivo, que, enfim, eu não consegui. Eu não consegui, assim. Tá, mas agora eu fiquei curiosa, quanto é um filme muito longo, alguma coisa assim? Para mim, o suficiente. Tá, acho que eu entendi. Todo mundo também gostou já de avisado sobre o filme dos 40 minutos, viu, Amália? Muito obrigada, gente. A gente O quê? entendeu do que tu estava falando. 45. Não coma os 5 minutos que eu passei suspirando em silêncio. 45. Eu avisei. Eu avisei. Tu avisou, Não, mas eu precisava passar por essa experiência, Amália, assim, ó, sinceramente. Obrigada por avisar, porque daí eu não me senti tão perdida, mas era necessário. Era Mas muito digo, necessário. Lu, que o que tu está apresentando desse pintor está tornando menos pior. Para mim, o filme. Não, é que também, né, eu podia ter colocado a versão que o Michael Snow fez em 2003, que é a versão de 15 minutos. Mas aí não é a Mas mesma vamos coisa, né, arrebentar, Lu? entendeu? 45 fucking minutos. Não. Mas é que assim, ó, se tu for Eu puxar achei para 15 válido. minutos, não vai ser mais aquela obra original, né? Porque se o intuito dele era Exato. realmente ter esse impacto, causar essa crise de ansiedade em mim, então realmente ele cumpriu o seu papel, entendeu? E é importante Não, isso. ficou claro que o filme queria causar um desconforto físico. Porque, assim, o Exato. zumbido na orelha ninguém gosta, nem quem é surdo, eu Exatamente. acho, porque Só sente a que- energia. O problema é o sem zumbido. É, Ninguém eu acho gosta que de ficar ouvindo o pior para zumbido, mim né? foi o zumbido, porque esse negócio do zoom aí, muitas pessoas fizeram depois dele, né? Mas a questão Sim. sonora que me Mas incomodou por mais. 45 minutos. 45? Zoom. Por que 45 minutos? 45. É um primeiro tempo inteiro de uma partida de futebol. Ó. Por quê? Não sei. Mas, como eu falei, era uma experiência que precisava E ele passar levou para a muito gente tempo. entender a importância do cinema estrutural e por que que eles focam na estrutura, por que que ele focou no som, por que que ele focou naquela questão das trocas de iluminação, né, que foi aquela coisa de colorido branco, zumbi, Tá, só que com base com o que a Então- Lu está falando hoje sobre o cinema estrutural, então eu vou levantar uma polêmica. Já não achei tão estrutural assim, porque acontecem coisas nesse filme. Acontece, tem um homem que morre, tem criança que chama a polícia, tem câmera que muda. Eu notei que o enquadramento não é só uma aproximação, eu fiquei calculando ali se mexeu a câmera. Enfim, tem polêmica e tem alguma, como é que chama? Às vezes não acho a palavra, mas tem uma história ali, um homem morre, gente. Tipo assim, eu fiz super. E a outra, não podia sair, tá? Esse é o único comentário útil que eu tenho para fazer nessa aula. O filme começa com a. Sério. O filme começa com aquela música Strawberry Fields Forever, né? Que é uma música feita para a guerra, sobre a guerra, tal e coisa. Então, aquilo já me guiou para pensar em Segunda Guerra Mundial. Eu fui muito. É isso. Então, eu queria achar assim, corpos naquele mar. Eu estava muito focada. O homem morreu, enfim, eu já fiquei. É isso, é um filme sobre também imaginar o resto do filme, né? Mas tinha uma história ali, tinha uma narrativa, acho que fala, né? Uma narrativa. Qual é a narrativa? Pessoas entraram e saíram dali. Começou com 2 pessoas perto da janela, né? Aí essas pessoas saíram, entraram outras pessoas, aí ficou um tempo vazio. Depois veio o homem que tomou o tiro e morreu no meio da sala, a criança que chamou a polícia. E aí a criança apareceu de máscara, já me deu um flash de pandemia, assim, pá! Uma pandemia, visões da pandemia do passado. Tá, mas tem uma narrativa, toda narrativa tem que ter um conflito. Qual é o conflito? Boa pergunta, estou refletindo. Toda narrativa tem que
ter Tá, nem toda, mas vamos pensar numa narrativa clássica, tá? Tem que ter uma resolução na narrativa clássica. Não vamos dizer assim, tem o final aberto. Eu sei que tem final Eu aberto. gosto de pensar que era um filme falando da Segunda Guerra Mundial. Tá falando da relação com ela, não no Não, eu estou provocando justamente de propósito para a gente pensar sobre esses elementos, entendeu? Mas para além da narrativa, que tá, é válido, alguém entrou e saiu da sala, tá, tem uma história aí. Vamos fazer de conta. Mas o que eu estava falando anteriormente? Eu estava falando da perspectiva e da profundidade de campo, certo? Que são conceitos fundamentais para o cinema. Mas tem um outro conceito que é fundamental para o cinema, que eu acho que esse é, assim, balizar. O som? Se ele também é igual da fotografia, porque, né, profundidade de campo, é tudo, né? A gente tá Iluminação, foco. Da fotografia. Qual é da fotografia? Vai, Ana. Não, esses dois que tu já falou são. O terceiro também é isso que eu quero saber. O terceiro também é. Eu acho que é. Fala aí. Vou pegar meus livros do Ansel Adams aqui, peraí. Não precisa pegar livro, sua doida. Não, tô pensando, calma, tem tantos conceitos. Eu tenho que até ver de novo como é que era que tu falou. Repete aí, eu anotei aqui. Perspectiva, profundidade de campo e... Enquadramento. Isso aí, mas menina, hein? O cara morre fora do enquadramento. Boa. O cara assim, né? O cara morre fora do enquadramento. Então, ali, ou seja, né, no cinema, não sei se na fotografia é a mesma coisa, mas morre no fora de campo. O que está fora de campo para o cinema não interessa. Volta de novo essa brincadeira do Michael Snow, né? Que ele, na verdade, ele está testando empiricamente com aparato fílmico de filmagem, né, com as ferramentas específicas do cinema, o trajeto visual desse cara aqui. Não que ele está fazendo isso, enfim, eu vou fazer isso, mas teoricamente a gente pode fazer essa leitura de que ele está testando com o cinema o trajeto visual que o Hoogstraten já induziu, já apresentou pelos meios pictóricos. E aí, por isso da lentidão do zoom, por isso, né? Porque, na verdade, é uma relação muito mais pictórica, e isso eu acho, né? Não sei o que vocês acham, se comprova, se a gente pode falar assim, por conta da fotografia no final, né? Que é a imagem estática. E a fotografia, o que é? É um frame. Voltamos ao cinema. Gente, eu acho esse filme muito perfeito. Não sei como é. Ai, Amália. Na verdade, foi isso que eu pensei sobre esse filme. Se ele só essa fotografia, né? Todo o tempo eu pensei isso. É tu mostrar uma fotografia muitas vezes, assim, tipo, né? Tá mais relacionado com fotografia, para mim, pelo menos, do que com cinema, que é essa coisa que tem alguma ação, né? A narrativa. Como que é? Amiga, desculpa, eu destruo corações. Fala, mano. Eu sei que eu tenho que abrir a porta pro meu gato, mas eu tô ouvindo, fala. Quer dizer, eu não abre. Esse filme não consegui. Posso até tentar por gostar muito de ti de novo. Mas assim... Não, mas eu entendo que nem a Ana também mandou mensagem dizendo que assistiu Medida Provisória. Medida Provisória eu odiei. E é engraçado porque... A verdade é que eu não seria uma boa crítica de cinema, porque eu tenho uma tendência a gostar de tudo que é coisa, assim, sabe? Eu tenho um olhar muito crítico politicamente falando. Então, Medida Provisória, eu acho que esteticamente ele pode ter algumas propostas boas. Eu acho que a gente também entra naquele papo de nem esteticamente, novela, sabe? Mas a proposta política foi extremamente mal executada e entra naquele papo que, infelizmente, as pessoas
Eu não consigo achar outro adjetivo, mas cagaram naquela ideia de desobediência civil, sabe? Tem que ser pacífico e não sei o quê. E eu sou uma pessoa... Poxa, eu sou Beligerante. comunista, né, gente? Pra mim, tem que botar fogo em ônibus e quebrar as coisas. Então, pra mim, a maior crítica foi exatamente política. Sabe o Mas que eu é um achei filme que- interessante para tu assistir. Eu levei aquilo ali como ficção científica, assim. Como um mundo imaginário. Isso é uma coisa que não problemático. existe, entendeu? Porque E aí, não claro, é. apontando aqui e ali coisas perto da realidade, né? Mas eu achei genial, porque eu vi no cinema e eu aí tô no mato que eu não ia no cinema. Agora qualquer cinema me serve, entendeu? Se eu tô dentro do cinema, eu tô feliz. Eu tô assim, tá? Moça do interior, né? Não, eu acho que a proposta até que foi aquela montagem paralela da morte do homem branco, do homem negro. Ai, gente, não precisava aquilo, botar aí mesmo, porque quando tu coloca numa montagem paralela as coisas, né, montagem paralela, as coisas estão sucedendo paralelamente. Quando tu coloca as coisas em montagem paralela, tu tá dando equivalência. E aí mostra o homem branco morrendo, o homem negro morrendo, como se fossem equivalentes, e não é. Nossa, gente, historicamente não é. Nossa, eu nem me lembro dessa cena, gente. Que coisa. É, que foi a cena que eu quase levantei. Eu fiquei muito impressionada com a atuação da Thaís, que eu não é uma atriz que eu amo, não é uma pessoa que eu acho genial, vamos dizer assim, mas acho que ela tá ok. tá bom. Tá, vamos voltar. Vamos voltar. Então, tá. Então, deixa eu ver se eu... Então, o Michael Snow, ele queria projetar um monumento temporal no qual a beleza e a tristeza da equivalência fossem celebradas, tentar fazer uma afirmação definitiva do tempo e do espaço cinematográficos puros, que traduzisse um equilíbrio entre ilusão e fato, e fosse inteiramente sobre a visão. O espaço começa no olho da câmera do espectador, fica suspenso no ar, depois sobre a tela e então dentro da tela, ou da mente, né? Que é justamente essas conjecturas que a gente pode fazer, né? Dessa imagem, movimento que se reduz a uma imagem fixa. E o que é aquela imagem fixa? O que aquela imagem fixa está dizendo? Por que a gente levou tanto tempo para chegar naquela imagem fixa, né? E a gente fica pensando sobre esse tensionamento também, essa coisa muito conceitual, né? Dessa coisa assim, de tanta abstração. Chegamos num conceito, e isso a partir de uma realidade técnica, de uma execução técnica, né? Porque, de novo, o cinema estrutural ele está muito preocupado com a técnica, com esse maquinário fílmico. Porém, contudo, todavia, né, eu acho interessante a gente pensar dessa imagem fixa, né, dessa imagem em movimento que se reduz a uma imagem fixa, que é da fotografia, e o quanto a gente espera dessa fotografia, que essa fotografia nos revele alguma coisa, né? A Ana falou que queria ver corpos boiando, porque, enfim, tinha remetido alguma coisa da Segunda Guerra. Bom, enquanto tu tá lá no meio que tu não consegue ter muita nitidez sobre aquela imagem, a gente fica esperando o que vai ter ali, vai ter uma grande revelação, vai ter alguma coisa que vai, nossa, expandir os nossos horizontes, e não deixa de expandir os nossos horizontes, né? Afinal, a gente tem uma foto do mar, mas a gente está esperando algo, que aquela fotografia nos conte algo, e eu acho que isso que aqui a gente tem a sementinha. No Nostalgia do Hollis Frampton, a gente vai ter todo o desmembramento dessa ideia da fotografia enquanto um aparato de identidade, de realidade e de verdade, né? Então, já falando aqui do Hollis Frampton, né? Ele é uma das principais figuras do cinema. Vale dizer também que ele foi programador, entre várias outras coisas, né? Fotógrafo, poeta, teórico e pioneiro da arte digital. Então, o seu trabalho com séries e conjuntos de fotografias o levou ao cinema em meados dos anos 60. No novo meio, explorou a serialidade.
trazendo princípios da ciência, da matemática e da poesia moderna em filmes como Zorro Lema. Tem no YouTube, recomendo que vocês vejam, tá aqui. É bem uma coisa de programação mesmo, aquele 10111, sabe? Quase essa vibe, assim. E em seguida, realizou 7 filmes organizados na série Rapax Legomena, em 71 e 72, e um desses filmes é o Nostalgia, que, diga-se de passagem, é o meu preferido. Gosto demais. Só queria defender o morto aqui, que tu disse que ele ficou fora do frame. Ele aparece no vidro, no reflexo do vidro. Nossa, mas aí aparece no reflexo, a gente vai entrar numa outra problematização do duplo. Pois é, aqui, não, né? mas é o que eu te digo, para mim, ele estava no frame, porque o tiro foi quase dentro, né? Foi já meio a meio, já que tá saindo dele, né? Mas ele aparecia no vidro, eu olhei ele lá, ele ficou estirado lá o tempo todo. A imagem refletida. A imagem refletida é uma imagem real? Eu não achei ele, mas... não. Eu não achei. A imagem refletida ela pode ser real dependendo da perspectiva. Voltamos a ela de novo. Tudo começa de novo na perspectiva. Tudo começa e termina na perspectiva. Tá. Então, diversos cineastas ampliaram suas aspirações por um cinema não mediado. Eu tinha começado falando, né, sobre essa chave de virada do cinema estrutural, que eu acho que acontece. Eu acho que com Michael Snow já começa um pouquinho, porque a gente, né, mesmo amando ou odiando o filme, é um filme que gera bastante debate e ele traz muita ferramenta conceitual para a gente pensar, né? A imagem, enfim, essas loucuradas todas. Eu acho que essa virada de chave já começa ali, mas ela vai se expandir com o Hollis Frampton, sobretudo no Nostalgia, né? Porque aqui a gente tem o desenvolvimento de uma forma participatória que se direcionava às capacidades lógicas e de tomada de decisão do espectador. Por exemplo, até então, no cinema estrutural, a gente tinha a estrutura do filme. Bom, o filme é isso, né? O filme é luz e som. É essa energia aqui, é esse fotograma, é essa manipulação da imagem. É isso aqui o cinema. Aqui, o Hollis Frampton ele já começa a convocar o espectador a fazer parte desse jogo, dessa armadilha que é o cinema, né? E aí, se antes a gente tinha um cinema estrutural, né? Se nos seus primórdios o cinema estrutural ele recusava o lirismo e a subjetividade, eu penso aqui que o Hollis Frampton ele vai recusar a subjetividade, mas pela própria subjetividade, provocando a subjetividade do espectador e colocando ela à prova. Porque no momento que eu sou provocado a pensar, cadê a ordem dessas fotos, a querer ordenar qual é o significado dessas fotos, eu estou procurando algo a partir de um conteúdo. E aí, acabou, né? Porque não se nega mais o conteúdo, existe um conteúdo, mas é um conteúdo que é muito efêmero aqui. Então, o Hollis Frampton não que ele rompe com o cinema estrutural, mas eu acho que ele vai sofisticar por conta dessa subjetivação, desse jogo relacional que ele vai propor, vai provocar, vai convocar o espectador, né? George London e o Hollis Frampton foram os cineastas mais importantes a englobar a transição do modo estrutural ao modo participativo. Então, a gente começa a entrar num modo participativo aqui do cinema estrutural. É uma mudança que marca uma evolução interna ao filme estrutural, mas que não deixa de ser estrutural. E falando propriamente, né, do Nostalgia, né? O Nostalgia é um teste da imagem pela palavra. A narração está sempre adiantada e jamais coincide com a imagem sobre a qual ela se refere. Há, assim, na composição total do filme,
uma foto para a qual não há narração, a primeira, e uma narração, a última, sem imagem correspondente. Então, a gente vai ter aqui a brincadeira, a provocação com o espectador está justamente nesse desejo, né? O desejo de analisar o texto, né? A gente fica, eu não sei, quando eu vi esse filme a primeira vez, eu fiquei muito louco, porque eu ficava assim, querendo prestar muita atenção na legenda, e não queria perder a foto, porque eu queria procurar alguma coisa na foto que remetesse ao que estava na legenda. Então, esse querer grudar da imagem da palavra, né, que é tão... Bom, quem aqui trabalhou na Bienal e museu sabe muito que é tempo todo imagem, palavra, imagem, palavra, imagem, palavra. Com exceção... Eu fiquei mais agoniada, né, porque quando ele começou a falar inglês, eu falei, nossa, eu vou poder olhar só para as fotos. Eu não preciso ler as legendas, eu vou só ouvir. E aí eu comecei a ficar confusa e duvidar do meu conhecimento. Aí eu comecei a olhar as legendas. Aí, claro, na segunda ou terceira, daí eu entendi. Daí a gente se dá... Eu demorei um pouco para me dar conta. Eu falei assim, não, mas isso não tem nada a ver. Principalmente na do banheiro. A do banheiro é muito gritante, assim. Do tipo, nossa, mas ele tá descrevendo um banheiro que tem uma parede branca. Cadê o banheiro? É muito bom. E é esse jogo de caça-palavras, quebra-cabeça, praticamente, que ele propõe, né? E que nos desperta esse desejo do desvelamento, né? De querer descobrir a ordem das coisas, né? De querer que a imagem corresponda ao signo. É isso. Bom, se essa imagem está aqui, é a imagem de uma caneta, eu preciso que tenha a palavra caneta. Cadê a palavra caneta? Então, essa relação da imagem signo, o sentido da palavra, né? De busca de sentido, que a gente busca o tempo todo nos filmes também, desde o blockbuster mais chavão da face da Terra, precisa ter um sentido. Novela, gente, novela precisa ter sentido. Travessia, qual é o sentido da mulher tá perdida, sendo que ela mostra o Instagram dela para todo mundo? Por que ela não avisou a amiga, gente? Cadê o sentido? Todo tempo estamos nos colocando sentido. Menos, né? Daí agora a Pérez vai lá no Twitter e coloca assim, é pobre de quem não sabe voar. Mas, pô, ajudem aí, né? A gente precisa... Tô perdida. Me perdi nessas não vem referências. novela, gente? Não. Tem que ver novela. Não, eu já vi algumas. Eu acho das 9 tem clássicos, mas essa aí... Não, essa é ótima. Não, mentira, é muito ruim. Mas é ótima, de tão ruim. Tá. Que a gente tinha falado também, começado a falar sobre essa questão também da identidade, né? Que o Hollis Frampton ele vai se apropriar do gênero autobiográfico. Então, ele vai sim narrar, aqui sim, né? Ele vai narrar a história dele, falando ali da primeira fotografia que ele fez, e que ele tinha todo um desejo de ser artista, e que ele queria fazer uma foto muito artística. E no final, a gente tem uma narração, que não é dele, porque é do Michael Snow, e a gente tem uma imagem que não corresponde àquilo, que nem tem imagem em momento nenhum do filme. Então, você tem completamente uma fragmentação desse artista, que ele sai do tão particular desejo dele de ser artista, e ele chega num ponto de que eu saí daqui com esse desejo e me encontrei nessa foto de jornal, corriqueira, cotidiana. Me identifico, me formei em fotografia para expor foto no museu. Aí eu comecei com repórter fotográfico e não sei o que, daqui a pouco eu vi uns negócios assim que mulher e equipamento pesado, tinha isso ainda, gente, existia ainda isso. Né? Aí eu comecei a dar aula de inglês, que eu gosto um monte, né? Então, me identifico, tá? Tenho minha produção, gosto, mas assim, a foto de laboratório mesmo, que as coisas que eu gosto, super caiu também. Enfim, várias fases. Sim, somos assim, de fases mesmo.
Eu vi isso também ali. Ele começou numa coisa muito artística, né? E aí, daqui a pouco, ele começou a falar em contratações, revista tal, pediu foto tal, enfim, jobs. Jobs. E essa ideia dele, né, de realizar esse desmonte da identidade, né, que é um desmonte que ele vai fazendo, assim, né, que identidade é essa, né, mas tem essa fotografia de jornal, e tanto é que existe aquela fotografia de jornal e ele não dá a autoria daquela fotografia, ele diz que não tem, né, que ele não encontrou, que estava no jornal. É quase se colocar no mesmo patamar, assim, uma foto minha pode estar aparecendo por aí e alguém vai dizer, não sei de quem é essa foto, não, né? Cadê minha identidade? Cadê o eu ali, né? Então, esse desmonte da identidade, ele vai falar também dessa não permanência do ser, que eu acho que é muito... que é simbolicamente tratado a partir da queima daquelas fotos, né? Por que queimar as fotografias? Isso foi uma pergunta real. Para despersonalizar elas, talvez. Tipo, desconstruir não sei. Vou ficar quieta porque eu não sei. Não fica quieta, tenta. Patrícia, fala. O Michael também tá muito quietinho hoje. Eu prefiro ficar ouvindo um pouquinho mais. Eu vou falar, então. Cheio de ideia. Queria dar lugar, né, para mais alguém falar. Não, fala. Fala, Malha. Malha é mais sábia do que eu. Não tem essa. Eu nem gosto. Repete essa pergunta, então, prof, para eu voltar aqui o fio da minha... Por que vocês acham que a fotografia é queimada? Se é que tem adoro. Já voltou tudo de novo. Adoro. Aqui eu tenho caixa de negativo e forró. Eu pensei um monte de coisa. Por exemplo, primeiro que passa fotografia é papel. Então, queimar papel não é queimar a fotografia está no negativo, né? Está falando de uma outra era, né? Então, assim, achei trabalhar coisa do perene e disso também, de tipo, livramentos, tem fotos minhas que eu gostaria de queimar. Eu acho isso, assim, eu super me identifico, não consigo expressar em palavras, mas eu achei genial. Tem Nem tanto a narração, mas a coisa de a imagem, aquela imagem. Quem me viu, tinha uma moça do meu lado que saiu, eu tava assim, ó. Eu só olhava dependendo do negócio, depois que eu entendi que eu não precisava ler a legenda mesmo e tal, eu fiquei hipnotizada. E gosto também da textura, que é uma coisa que quem gosta de preto e branco trabalha bastante. Então, assim, as fotos vêm queimando, elas fazem uma outra textura, tem a forma do negócio. Ai, lindo, amei. Eu pensei em duas coisas, assim. O esquecimento, tipo, tentar esquecer desse momento, e ao mesmo tempo um ressignificado. Bem o que a Ana falou também, de tipo, tu transformar aquilo que é só papel em uma textura, alguma coisa nesse sentido, já que o cinema estrutural ele é referente à estrutura, ele é referente à forma, ele é referente a isso, sim, de repente a nostalgia tem muito a ver com a questão de estrutura do resultado dessa queima. Mas aí uma coisa também que contrapõe um pouco o que a Ana falou, porque a Ana falou, fotografia não é o papel que tu imprime, né? Aquela questão do impresso, também é a questão do negativo. Só que ele fala em algum momento do filme, eu acho, que tem alguns que ele não tem mais negativo. Que ele faz questão de não ter mais o negativo. Então eu fico pensando muito essa questão do esquecimento, de tentar esquecer, de botar para trás, de renovar, de repente, alguma coisa. Porque, bem como comentário, assim, ele começa extremamente artístico, né, com a fotografia dele muito puxada, assim, questão mais criativa, questão da arte mesmo, e depois acaba se tornando uma questão um pouco mais comercial, porque boletos, e aí logo depois ele passa pro ponto em que é para, tipo, isso aqui não faz mais sentido para mim, então tchau, benção, não é uma coisa mais que eu teria interesse em me vincular, assim. Eu acho que é uma coisa que a maioria dos artistas tem essa coisa
que a arte a gente deixa no mundo e tal, então é uma coisa assim, pertencimento, não pertencimento, enfim. Então eu achei assim pontos de vista filosóficos mil, né? E ele fala em algum momento mesmo em queima de negativos, ou enfim, que ele não tinha algo do tipo, assim, prestei atenção nisso também. Então, é isso, né? Tipo, aquela obra deixa de estar no mundo e com ela o artista também, né? A questão também da foto sem a autoria e tal, tipo, Tipo, pode né? ser Quem importa, o artista ou a fotografia? mas E eu acho que é importante. Oi, quem é que quer falar? Você tá me ouvindo? Tô. Michael, teu Tá microfone bem tá meio ruim. estranho, ajuda aí. Tá Uai, baixo. alô. Tá rolando, não? Agora tá. Só que ao mesmo tempo eu achei que é o contrário também, porque ele tá eternizando aquilo, sabe? A partir do momento que ele queima a foto, ele tá te mostrando a foto e ele tá contando a história da foto, mas ele não tá contando a história da foto porque ele tá contando a história da outra foto enquanto ele mostra uma foto, né? Então eu acho que na verdade ele tá fazendo Eu não vou falar com isso, não. um inteiro. E, É tipo, que nem quando eu posto uma foto no Instagram e deleto ela do meu celular. É praticamente a mesma coisa. Ele fez no filme, ele eternizou as fotos no filme. E ele tá pensando sobre isso, então ele tá pensando sobre a vida dele, né? A carreira dele, ao mesmo tempo que tá deletando as coisas, então é sobre tudo, né? E eu acho que é muito o espírito, ele tá captando o espírito do cinema, do cinema estrutural, né? Que chama, né? De querer mexer com tudo, né? Com todos os lados, né? E fotografia tem tudo a ver com o próprio cinema, né? O filme, o negativo. E ele tá filmando, ele tá fotografando, ele tá apagando, ele tá imortalizando, né? Então ele tá jogando para todos os lados aí essa questão geral de cinema, de história e de nostalgia, né? Como que é isso, é nostalgia, né? E a nostalgia é muito daquilo, né? É aquela questão da nostalgia de a gente relembrar um passado de uma maneira diferente que a gente viu, que a gente viveu mesmo, porque o nosso cérebro está sempre modificando aquilo que a gente viveu, né? E ele está falando as coisas, mostrando a foto, mas ele mostra de forma contrária e ao mesmo tempo ele queima. Então, acho que ele está querendo mostrar o que é uma nostalgia no cérebro da gente, não sei. Vou fazer terapia com o Michael agora. Vou permitir minha terapeuta, vou fazer revezar com o Michael agora. Mas faz sentido, faz sentido. Não, totalmente. Que bom que o Michael tocou na questão do título, porque o próprio Frampton, ele vai, em algumas entrevistas e, enfim, textos, ele vai falar muito sobre o significado grego da palavra nostalgia, né? Que é as feridas do retorno, que é aquela dor que a gente... Eu não sei se é dor, né? Que é uma emoção sofrida, É que dor. ela é tolerada, né? Que é uma dor que se tolera por conta de ter por conta de retornar aquilo, de voltar aquilo. Eu me considero uma pessoa nostálgica e eu não sabia o título, mas eu pensei nisso porque eu sou nostálgica. Eu gostei do filme porque ele é nostálgico e eu não sabia do título quando eu vi. Agora o filme Nostalgia do Tarkovsky fez outro sentido. Na vida, né, mana? Cacetada, hein, Luciana? Não, repete essa frase aí pra gente que eu quero anotar aí no meu caderno aí, essa de efeito aí que tu falou. Agora. O que eu fiz? Fala, Amália, você deve lembrar melhor. Nostalgia do Andrei Tarkovsky. Não, tu falou o significado da palavra nostalgia e eu eu não sabia o significado original grego da palavra. E o filme é isso. Cacetada. Cacetada, né? Cacetada. E assim... E eu acho que vamos dormir. Uma coisa boa, né? Mas às vezes a dor, ela machuca bastante. Às vezes eu dou uma... Não, às vezes não é uma dor porque, assim, aquele momento foi ruim. Às vezes é uma dor do tipo, aquele momento foi tão maravilhoso e eu não posso voltar. Porque se queimou com o tempo. Se queimou no sentido, acabou aquilo, né? E eu acho que sim, né? E a gente não pode esquecer de novo do aparato cinematográfico, que é como, né, a Ana, o Michael falou, que
Tá, a foto queimou, mas o filme tá ali. Né? O filme existe, mas existe com uma narrativa embaralhada, que é meio que a nossa memória também. Né? Claro que não de uma forma tão exagerada quanto no filme, assim, que tipo, nossa, está descrevendo coisas completamente diferentes, mas... Agora eu pensei numa coisa, fui meio longe. A Casa de Cultura faz, sabe, né, todo mundo sabe, uma vez por mês a sessão com acessibilidade, certo? Aí eu fui uma vez, acessibilidade total. Esse filme Nostalgia poderia ser visto por pessoas cegas. Total. Mas não. Adorei. Não poderia. Porque as Claro, pessoas... ele narra as fotos. Ele narra as fotos, mas tem uma... Não, tem uma narração que não tem foto. Ah, é inglês, tá, tudo bem. Sorry. Tá, mas não, enfim. Além de ser inglês, a proposta do filme é justamente, tipo, ele mostra uma foto, mas a narração... Não, sim, é essa a proposta, mas eu achei interessante pensar nisso, que sendo narrado, que seja em português, enfim, né, no idioma que for, ainda que não seja, não entre nesse ponto aí, a pessoa poderia entender, porque ele vai narrando. Eu falei que eu fui longe, amiga, foi só um momento, teve um momento filosófico, foi longe, eu tive outro, né, e é isso. Essa é a beleza do encontro. Porque daí a pessoa cega não poderia participar dessa discussão, entende? Não, mas é outro ponto interessante que eu, entendeu? Tipo, eu já acho bom também. Né? Que a pessoa cega não participe dessa discussão? Não, que essa discussão, assim, não... Por que isso? Porque para ti é uma discussão, né? Mas para quem não vê, massacra. talvez seja legal tu poder ir ver o filme e imaginar as fotos do cara porque ele está falando. E a pessoa não vai participar da discussão, vai viver a vida normalmente. Mas, exatamente, você não vai fazer falta essa discussão na vida da pessoa. Vai, entendeu? É isso que eu pensei. Ai, gente. É para ver o filme, esse negócio de discussão aí já é outro assunto já. Não, fomos longe, mas é isso. Só para finalizar, então, né, aqui mais uma definição que eu peguei de algum texto, que eu não me lembro qual, porque eu não anotei a referência, muito inteligente. Cinema estrutural, então, são filmes cuja experiência passa pela apreensão e compreensão de sua própria estrutura. E, de novo, né, a gente voltando aqui para o Hollis Frampton, né, que passa pela apreensão e compreensão da própria estrutura. Então, de novo, o Hollis Frampton está brincando com essa estrutura fílmica, cinematográfica, que se apoia na imagem e na palavra. Né? Talvez até numa crítica de um cinema mais mainstream, talvez, né? Porque a gente tem... Lembram que eu falei para vocês da Germaine Dulac, que ela tem um filme mudo e que não tem cartela nenhuma. Então, a imagem por si só funciona. Certo? A imagem por si só funciona. O filme do Hollis Frampton, ele funcionaria sem a narração? Funcionaria. Para mim, totalmente. Eu prefiro ficar vendo aquelas fotinhos queimar de boa. Eu também. Né? Mas então é justamente como é que se joga com essa... Eu acho que a gente pode resumir assim o cinema do Hollis Frampton a partir daí. Como é que ele joga com essa estrutura fílmica, né? Com essa estrutura narrativa, com esse aparato que a gente tem, né? Porque até então a gente não tinha lá nos anos 10 o aparato sonoro. Agora a gente tem. Como é que eu trabalho com esse aparato sonoro? Como é que eu jogo com ele? Eu gosto muito da ideia do jogo, né? Explorando o fotograma, a superfície da película, o quadro e a projeção, eles fazem da experiência de ver um filme uma experiência temporal. Bom, o filme do Hollis Frampton é tudo isso, né? É tempo em várias camadas de tempo. Temporal e cognitiva, em que o próprio ato de ver é posto em questão. De novo, né? Eu estou vendo uma foto, mas estou ouvindo outra coisa, né? Cadê? Por isso o jogo do cognitivo também, né? Desse participativo do espectador.
Trata-se de um cinema interessado no filme como forma capaz de expandir e refletir a consciência, na medida em que sua percepção é também a percepção de uma regra compositiva e de uma estrutura de pensamento. Claro que aqui, né, quando a gente fala de uma regra compositiva, uma estrutura de pensamento, eu acredito que o cinema estrutural já está num outro patamar, mas a gente não vê muito isso. Por exemplo, no primeiro filme que eu mostrei para vocês, né, lá dos 3 metros de filme. Ali é muito do campo do... é isso aqui que eu tenho. O que eu posso fazer com isso aqui que eu tenho? O que dá para fazer? E a partir dessa coisa quase que empírica, né, lúdica, desse trabalho com a forma, você começa a conceituar e começa a expandir e rola essas viradas de chave. Pelo menos eu entendo o cinema estrutural assim, né? Pode ser que eu esteja errada. E vocês têm uma outra viagem aí. Vamos viajar juntos. O que mais, gente? De acordo. De acordo. Apoiado. Gente, eu vou... O link que eu mandei para vocês do Drive, vocês têm acesso de boa, né? Sim. Daí vocês estão vendo todas as pastinhas lá. Ou eu estou compartilhando pasta por pasta. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei o que eu estou fazendo, Céu. Mas eu vou verificar. 9h30 da noite, eu não sei o que eu estou fazendo. Ninguém sabe. Então eu não preciso mandar o link para vocês. É isso, é só jogar o texto lá, chegou o texto lá. É isso, uma vez lá. Eu tenho que ver porque as inscrições tem inscrição por encontro, né, Lu? A gente. Sim, não, eu vou. Então, eu salvei, tipo assim, favoritei a mensagem para não perder o link, mas como tem a possibilidade de inscrição por encontro, é verdade. Daí acho que se tu não mandar, o pessoal pode se confundir. Eu mando vocês que lidem com os meus e-mails, 3 e-mails na semana, meu. Eu amo. Manda! São 2. Às vezes eu não respondo. São 2? Não, é que eu mando mais. Não, é 3. É que para a galera de fora do Rio Grande do Sul eu mando também. Malha, tomou uns drinks e tá aqui, Não, eu tô dizendo que eu fico feliz porque eu sou esse grupo. Que recebe o material. É isso? Que recebe a ligação. Olha, já estou viajando aqui. Chega de gravar. Acabou, não vai ter mais nada